Vamos, irmãos, juntos abrir a Bíblia, abra e fique com ela aberta, em Lucas capítulo 10, nós vamos ler do versículo 29, indo até o 37, e vamos falar sobre o tema Igreja Acolhedora, priorizando pessoas. Igreja Acolhedora, priorizando pessoas. Lucas 10, do 29 a seguir. E o texto diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedagem, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos repetir essa ordem de Jesus no final aqui? Vai, procede tu de igual modo. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra que será pregada, vamos meditar na Tua palavra, Senhor, venha trazer impacto sobre as nossas vidas, e principalmente no que diz respeito a sermos uma igreja acolhedora num mundo cada vez mais apático, uma igreja que acolhe num mundo que cada vez mais cruza os braços e se distancia de pessoas. Nós, como igreja, como corpo do Senhor, queremos fazer esse caminho de volta. Como liderança, como ministérios da igreja, queremos fazer esse caminho de volta. Ajuda-nos a isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A estrada que desce de Jerusalém para Jericó, ao longo de toda a história, tem sido considerada uma estrada perigosíssima. São 27 quilômetros de deserto, de descida muito íngreme, repleto de cavernas, montes, rochas e tudo mais. Jerusalém está situada a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó é a cidade mais baixa do mundo, localizada a 400 metros abaixo do nível do mar. E ao longo desse período, a estrada se tornou um covil de assaltantes, um lugar propício para matar pessoas, roubar pessoas, e até a Idade Média, inclusive, nessa estrada se construíram algumas fortalezas no meio do caminho para inibir a ação dos assaltantes. E viajar sozinho nessa estrada era um convite para ser assaltado. Igual a meninada que anda no meio do movimento lá em São Paulo com um celular de última geração na mão, é um convite para ser assaltado, para roubarem. E este homem do texto, por alguma razão, estava descendo e sozinho foi assaltado, não só assaltado, roubado, mas a Bíblia diz na parábola de Jesus que bateram nele, espancaram-no, deixando-o semi-morto. Pois bem, aí vem o levita, desce, passa perto e vai embora. Vem o sacerdote, passa de largo, vai embora. A Bíblia diz que ambos desciam pelo mesmo caminho. Dá-se a entender também, se a gente fosse espiritualizar o texto,
que também estavam em decadência, né? Estavam descendo para a cidade mais baixa do mundo. E, de repente, vem um samaritano que não era religioso, que era excluído do serviço religioso, era mal visto pela cidade. Vem ele, limpa as feridas desse homem, carrega este homem, coloca na sua cavalgadura, no seu animal, leva até uma estalagem, coloca lá, vai embora, mas diz para o hospedeiro: fica com ele, eu te pago, e se alguma despesa ele tiver depois na volta, eu pago. E Jesus termina a parábola dizendo: vai tu e faze de igual modo. Pois bem, aterrissando na nossa realidade agora, há muita gente ferida, indo solitária pelas regiões mais baixas da vida. Gente deprimida, gente rejeitada, gente mal amada, gente isolada, gente indo para baixo na vida espiritual, na vida emocional, nos negócios, na família. Gente que você não imaginava, de repente está em crise, está dizendo: estou me separando. Gente que você não imaginava está parando de trabalhar com um atestado médico porque está dizendo: estou em depressão, não aguento mais. Gente que você não imaginava tira a própria vida, e assim está o mundo de hoje. Marília não é diferente disso que eu estou falando. Pessoas que vão viajando, vão indo cada vez para baixo, e a igreja do nosso tempo continua também parecendo com o sacerdote e o levita. A gente vai, passa de largo, talvez até se compadeça, mas estamos descendo também, e vendo os que estão semi-mortos à beira do caminho, continuamos a nossa lida. Mas de repente existe esse perfil do crente acolhedor, da igreja acolhedora, dos ministérios da igreja que começam a trabalhar com a acolhida, né? E não precisa ser apenas ministério de aconselhamento, de discipulado, de cursos de família. Todos os ministérios da igreja podem ser acolhedores. Os líderes da igreja, acolhedores. E essa é a figura do bom samaritano. É alguém que é desprovido de teorias. É alguém que não conhece o que o sacerdote conhece, não conhece o que o levita conhece, mas ele tem atitudes muito nobres. E eu quero enumerar aqui algumas atitudes nobres de uma igreja que prioriza pessoas. Primeira, uma igreja que prioriza pessoas abre mão da agenda religiosa. Veja os versículos 33 e 34. Samaritano, as expressões aqui: vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se. Veja bem que o levita e o sacerdote não fazem nada disso. Quem era o levita? É o cara que servia no templo. Ele era descendente da tribo de Levi e servia no templo. Grande parte dos levitas ajudavam os sacerdotes, uma outra parte eram os músicos e assim por diante. Viviam para o serviço do templo. Quem sabe esse levita fosse um músico. Quem sabe ele fosse do grupo de louvor ou da orquestra ou do coral da igreja. E aí ele passa rápido, olha ao relógio e diz: eu podia até ajudar esse cara, mas eu tenho ensaio agora. Eu tenho ensaio, eu tenho que ir, não posso faltar. Se eu faltar no ensaio ou se eu chegar atrasado, o que vão pensar de mim, né? Ou então, hoje eu sou o diácono lá na porta, esse cara está sujo, né? Inclusive espancaram, está sangrando, né? Eu vou sujar minha roupa aqui, então não vou. Alguém outro passa e socorre. Só que alguém outro que passou era um sacerdote. Seria como um líder religioso hoje, um pastor. E quem sabe esse homem está pensando assim: eu estou atrasado, eu tenho que chegar em Jericó, eu vou pregar, série de conferências, e tem que ir, né? Não tenho tempo nem de olhar para o lado, e vai embora. A pergunta é:
Quando é que nós estamos adorando a Deus? Quando eu e você adoramos a Deus? É só no domingo ou no culto? Só na quarta-feira, segunda-feira? É isso? Hã? O que é adorar a Deus? Aí é que está uma grande confusão que a gente faz. Tudo que nós fazemos é adoração a Deus, certo? Tudo. Só que a gente pensa da seguinte forma, que adorar a Deus é cantar. Quando estou cantando, estou adorando a Deus. Quando estou lá fora, não. Lá eu posso até dar um bom testemunho cristão, mas lá não é adoração, não. Nós confundimos a adoração contemplativa, que é essa de adorar a Deus, cantando, orando. Isso é legítimo também. Só que a adoração, que nós chamamos de serviço ao próximo, também existe. E agora, qual é a mais importante? Qual desses dois tipos de adoração é mais importante? A do serviço ao próximo. O levita e o sacerdote estão na agenda da igreja aqui. Estão na programação da igreja. Mas eles não entram para a história, porque não ajudam. Quem adora a Deus aqui é o samaritano. Então, na escala de valores de Deus, quando Ele está avaliando a nossa espiritualidade, o relacionamento do cristão com o próximo vem antes do relacionamento do cristão com Deus. E Deus deixa muito claro isso quando diz, se você não ama o próximo que vê, como vai dizer que vai amar Deus a quem não vê? Ou então, às vezes nós pensamos assim e pensamos errado. Eu primeiro vou cuidar das coisas de Deus, depois cuidar do próximo carente. E Deus está dizendo lá em cima, tudo errado, né? Porque cuide do próximo, que aí você está cuidando dos meus negócios. Ou então ame o próximo e estará amando a Deus. É como no julgamento final, quando Jesus diz, quando você visitou alguém que estava no presídio, a mim visitou. Quando você visitou o enfermo, a mim visitou. É o Cristo oculto. Na teologia a gente chama isso de Christus obscurantis. Quando a gente faz o bem para o próximo, é como se Cristo estivesse ali e a gente estivesse fazendo para Cristo. E Cristo computando isso no seu galardão. Basta dizer que nos 10 mandamentos, lá em Gênesis, em Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. 3 estão relacionados ao homem com Deus. 1 ao homem com ele mesmo, o descanso. E outros 6 relacionados ao ser humano com o próximo. Então, quem é mais importante? O próximo. Qual é a adoração que Deus vai levar em conta? O nosso serviço ao próximo. E uma igreja que prioriza pessoas, ela começa a abrir mão de alguns rituais e começa a dizer as pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que programas da igreja. Pessoas são mais importantes do que a hierarquia da igreja. Pessoas são mais importantes. Jesus morreu por pessoas. A igreja pode muito bem viver ao longo de séculos sem cozinha, sem bancos aqui, sem o equipamento de som, pode viver, mas não vive sem pessoas. Pessoas formam a igreja de Cristo. Então, quando a igreja abre mão da sua agenda, da sua programação, da sua caminhada como igreja ritualística, que cultua, abre mão disso para priorizar pessoas, ela está emplacando o papel de Cristo servo, está imitando o Cristo que serve. E uma segunda atitude é que é uma igreja que prioriza pessoas, investe em cura. Veja o versículo 34, pensou-lhe os sofrimentos, quer dizer, analisou todos os sofrimentos.
os ferimentos. E depois aplicou óleo e vinho, eram os remédios que se tinha naquela época, para as feridas, para desinfectar. Agora, as feridas emocionais são mais purulentas do que as físicas. E uma igreja acolhedora vai investir tempo curando feridas emocionais de pessoas. Não podemos fugir dessa realidade. É uma igreja que investe na recuperação e restauração de pessoas. Só que isso demanda investir tempo, demanda sofrer por pessoas. Tem que ter paciência, tem que amar sacrificialmente. E hoje os crentes não estão muito dispostos a isso. John White, que é pastor, escritor, ele lançou um livro em português pela ABU. Ele também é pastor, psiquiatra. E é interessante que ele escreve algo que me chamou a atenção. E eu falei, isso aqui tem muito a ver com o nosso trabalho de igreja também. Ele diz o seguinte, que os psiquiatras ouvem, em média, seus pacientes, isso lá nos Estados Unidos da América, ouvem, em média, seus pacientes 19 minutos, e depois, próximo aos 21 minutos, já fecham o diagnóstico e já acham que sabem tudo sobre aquele paciente. Aí dizem que o percentual de suicídios diminuiria se os psiquiatras ouvissem seus pacientes em média de 20 minutos a mais, indo para 40 minutos. Então, ouviriam os maiores reclames da alma e chegariam às maiores dores e poderiam salvar muitas pessoas do suicídio. Parece que a igreja tem perdido a paciência de lidar com pessoas. Eu não digo só pela igreja, eu digo por todos nós. Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo. É muito fácil nós disfarçarmos o nosso serviço e lidar com outras coisas para dizer assim, poxa, o pastor está ocupado, né? Ó, ata do sínodo, ele é secretário do sínodo, né? O que mais? Presbitério, vice-presidente do presbitério. Ó, que legal, trabalho para a editora. Ó, abençoando a vida de pastores aí com os escritos. É muito fácil começar a desvirtuar. E montar uma fachada de trabalho que não tem a ver com o trabalho pastoral mais legítimo, que é lidar com pessoas que choram, que riem, que têm sentimentos, que se frustram. Curar pessoas requer tempo, não é como consulta do SUS, requer paciência, requer atenção. E nós vivemos num mundo que fere pessoas e cada vez mais nós vamos ter pessoas feridas dentro da igreja. Nós vivemos numa sociedade que fere pessoas e cada vez mais nós vamos ter pessoas feridas nas nossas igrejas. Pior de tudo, igrejas ferem pessoas e cada vez mais nós vamos ter pessoas feridas de igreja. Querem ver uma coisa? O Brasil tem 209 milhões de habitantes, 124.744 que eu vi até hoje de manhã. Eu não sei como eles conseguem fazer a conta exata de um no final, né? Morre um, sobe um atestado de óbito, outro de nascimento, mas era o número que tinha no site hoje de manhã. Dos quais, desses 209 milhões e tantos que eu falei, 46 milhões e 7 mil são evangélicos. Só que desses 46 milhões de evangélicos, 8.741.414 são desigrejados. Isto é, são evangélicos, mas estão fora das igrejas. E aí o IBGE pergunta o porquê. E as respostas são muitas. Gente que foi vítima de manipulação, gente que foi vítima de exploração, gente que foi vítima nas igrejas evangélicas de decepção, gente que foi vítima de escândalos, da liderança inclusive. E a igreja precisa ser um lugar de cura.
E esse lugar de cura deve ter uma missão dupla. Tanto receber pessoas que não conhecem a Cristo para evangelizar e trazer e conhecerem a Cristo, como aqueles que já conhecem a Cristo e estão feridos nas estradas no meio do caminho. Estão na estrada de Jericó, caídos, espancados, meio mortos espiritualmente. Sabe, se você não quer dor de cabeça, não quer prejuízo, não quer incômodo, não quer decepção, não se envolva para cuidar de pessoas. Fique na sua zona de conforto. Mas a minha palavra nessa noite é: vamos cuidar de gente. Amém? Está disposto a esse exército? Aqui, a igreja aparece reproduzindo o Cristo que ama até as últimas consequências. Mas também, uma igreja que prioriza pessoas, em terceiro lugar, ela cede espaços. Versículo 34, veja a expressão que está lá no meio: colocando-os sobre o seu próprio animal. Colocando-os sobre o seu próprio animal. O samaritano deu a cavalgadura dele, ou o animal dele, ou o camelo dele, para o cara que estava espancado, para o doente. E seguiu sozinho a pé. Não sei se estava no meio do caminho, se tivesse, tinha ainda 14 quilômetros pela frente, por aí, andando na areia, no calor do deserto, mas ele vai. E deixa que o ferido vá no conforto da sua cavalgadura, da sua montaria. Veja bem, o pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário que faz sobre o livro de Lucas, ele diz que aqui existem 3 filosofias que devem ser observadas. A primeira é a filosofia dos salteadores, que é essa: o que é meu, mas o que é seu pode ser meu também. A filosofia dos religiosos, o sacerdote e o levita: o que é meu, o que é seu. E Deus contra todos. E a filosofia do samaritano, que é: o que é seu, mas o que é meu, se você precisar, pode ser seu também. A cavalgadura pode ser sua também. É meu, mas é seu também. Sabe, a igreja tem que ser assim. Os ministérios da igreja precisam ser assim. Uma igreja acolhedora dá o espaço para quem está mancando, quem precisa de ajuda. Eu já vi igrejas onde pastores dizem assim: para ser membro aqui, tem que primeiro ficar 1 ano no banco, para eu observar. Depois a gente conversa. Para que isso? Manipulação? Para que testar tanto tempo assim? Né? De repente a pessoa pode ser útil num trabalho simples, na vida da igreja. Esses dias eu estava conversando com um pastor da igreja Bola de Neve aqui na cidade. E ele foi pastor numa das IPIs aqui, e chegou e disse: um menino novo, né? Mas chamado por Deus, vocacionado por Deus, chegou todo empolgado para o pastor, e eu disse: olha, eu pretendo trabalhar no reino de Deus, como que faz para a igreja me encaminhar para o seminário? O pastor disse para ele assim: faz o seguinte, primeiro você lê a Bíblia inteira, e daqui 1 ano a gente começa a conversar sobre o assunto. Esse cara nunca mais apareceu no gabinete do pastor. Mas daí, de repente, ele encontra uma igreja acolhedora que investe no ministério dele, no jeito dele de ser, e hoje ele é um pastor abençoado. Está aí fazendo a diferença na vida de muita gente, através do ministério, do jeito dele, do aspecto dele de trabalhar. É lógico que existe o trabalho supervisionado e a liderança. A liderança, sim, é algo que deve ser provada e aprovada no meio do corpo de Cristo. Mas existe um espaço para dar a montaria. O líder de ministério pode dizer: vem cá, me ajuda numa área aqui, fica pertinho de mim,
né? Vamos trabalhar juntos aqui. Vamos unir forças, eu vou te ajudando. Você vai se inteirando aqui das tarefas da igreja e vamos lá. Ou venha comigo, vamos, se interessa em aprender a trabalhar, vamos trabalhar juntos. Vamos dividir as cargas. Vamos dividir a honra também, trabalhando para Cristo, né? Qual a sua ênfase? O que você gosta de fazer? Eu te ajudo, né? Sem falar no tanto que nós estamos precisando de gente para trabalhar na escola bíblica, estamos precisando de gente para trabalhar no culto infantil, nas congregações, na orquestra, no coral, no King's Kids, nos outros ministérios da igreja, no auxílio da diaconia, nos trabalhos com eventos, nos cursos da igreja, como intercessores dos cursos e tudo mais. Precisamos dessa afinidade de acolher para caminhar junto. Acolher e dar a cavalgadura e dizer, monta aí, vamos juntos, né? Eu te ajudo, o que é meu é seu também. E aqui a igreja acolhedora reflete o Cristo, que na cruz troca o seu lugar de conforto pela vergonha. E nós assumimos o lugar da cavalgadura e ele desce para nos levar a lugar seguro. É lógico que às vezes isso dá problema, quando a gente já teve uma ocasião, né, de nós darmos assim uma oportunidade muito legal para alguém ajudar e somar, eu, pastor Isaac, juntos e tal, e aí a pessoa de repente começa a criar uma série de problemas e pronto, sai da igreja, ainda sai falando pelos cotovelos. Mas não é porque não deu certo para uma pessoa, você tem que queimar outros 20 que querem trabalhar, ser útil no reino de Deus, né? Vamos dividir o espaço. Quarto lugar, uma igreja que prioriza pessoas, assume a conta. Versículo 35, veja comigo, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Gente acolhida pode dar ônus em todos os sentidos ao longo do processo. E eu não estou falando só de despesa. Pode dar constrangimento, vexame, trabalho, etc. Mas uma igreja acolhedora às vezes tem o risco de ouvir o que outras igrejas dizem assim, a igreja lá está inchando só, né? Porque, o fulano é novo demais, Beltrano não tinha nem que ter se batizado ainda e tal. Corremos o risco de pagar essa conta. Mas sabe o que é? Às vezes nós temos que colocar o peito à prova assim e dizer, nós pagamos a conta. E vamos acolher pessoas. E vamos treinar pessoas. E vamos fazer que os novos de hoje um dia sejam velhos na fé e sejam bons também, e acolham outras pessoas, e entendam os problemas dos outros mais novos. Gente nova, às vezes pode vir, e a gente investe e depois tem que pagar a conta, dar o constrangimento. Escute isso, meu pai faleceu dia 11 de agosto, foi sepultado dia 12 de agosto do ano passado. Teve o culto o culto fúnebre. Vários colegas de ministério estiveram lá, pessoas que foram obreiros das igrejas que ele pastoreou. E tinha um que sentou assim, ele veio, terninho, gravata e tal, Bíblia debaixo do braço. Fazia anos que eu não via aquele rapaz. Fazia décadas que eu não o via, né? Só que eu estou fora de Curitiba há 26 anos. Mas, pela primeira vez ali nesse período todo, reconheci o Paulinho. E eu ia pregar, né? E aí, antes de eu pregar, dar a palavra, ele pediu, ele disse, eu tenho que falar. Falei, então fala, Paulinho. E o Paulinho, né,
começou a dar o testemunho dele. Paulinho, quando veio para Jesus, eu era ainda pequeno, não sei, tinha 7, 8 anos. Papai era pastor de uma igreja na periferia de Curitiba, uma igreja metodista, e ele converteu-se a Cristo vindo do mundo das drogas, e roubava, não roubava porque precisava, roubava porque tinha impulsão por isso, alimentava as drogas, era artista, era poeta, trabalhava com teatro, tudo mais, um cara relativamente culto, mas passou algum tempo, ele na igreja, vindo para a igreja, quebrantado, fez um discipulado muito rápido e perguntou para o meu pai: posso batizar? Meu pai ficou pensando, e agora? A igreja era muito legalista, muito firme assim, tinha que cumprir. Ele falou: sim, eu vou depositar meu voto de confiança em você. Vamos lá. Aí ele queria participar do louvor, de qualquer jeito, e ficava: posso, tá, pode, mas olha lá o que você vai fazer, Paulinho, porque agora é diferente. E o Paulinho começou a ter recaídas com drogas, e ele usava drogas pesadas, drogas que nem existem mais, ou se existem não ouço mais falar delas, LSD, por exemplo, heroína, drogas pesadas. E tinha dias que o Paulinho passava lá onde meu pai trabalhava, no Ministério do Trabalho, no centro da cidade, e dizia: pastor, hoje eu não aguento, eu vou ter recaída, né? Hoje o corpo inteiro está pedindo por uma dose de droga. E aí meu pai passava os trabalhos para outras pessoas, abraçava ele, saía, encontravam um lugar, uma sala para orar, choravam juntos, oravam juntos, e às vezes ele tinha recaída, e quando ele sumia uma semana da igreja, já ia atrás, e o pai ia atrás, e eu lembro em muitas situações, depois do culto, o pai ir atrás dele, e voltar para casa tarde da noite, porque estava lá lutando por uma vida. Pagou a conta, porque a igreja criticava isso, sabe? A igreja criticava, dizia assim: ó, o pastor tá dando muita, o cara não quer nada com Deus não, está se expondo, né? Está expondo a imagem da igreja. Mas ele dizia: eu pago a conta, eu vou atrás, pode deixar, eu pago a conta. Sabe quem que é o Paulinho hoje? Pastor da Assembleia de Deus, uma cidade lá no Paraná. Prega o evangelho, leva pessoas a Cristo, um homem empolgado com o evangelho. Alguém que pagava a conta pelo povo de Deus no passado era Moisés. Êxodo 32, 31 e 32. A Bíblia diz que retornou, pois, Moisés à presença de Deus e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes os pecados. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Moisés está dizendo: Deus, eu sei que você está irado com o povo, mas eu pago a conta. É como o samaritano. E aqui a igreja acolhedora reproduz a graça de Cristo. Quando se paga a conta, você diz: agora eu imito Cristo na sua graça. Quinto e último lugar, uma igreja que prioriza pessoas, nunca descuida dos acolhidos. E o texto vai terminando, o versículo 35, veja o seguinte: no dia seguinte tirou os 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Isso significa que esse homem ia voltar na estalagem.
Ele ia voltar e ia lá conferir. O cara que eu deixei aqui, tá bom? Melhorou? Tá bom já? Já foi embora? Tá de alta? Sabe, a gente nunca solta para sempre aqueles que um dia Deus colocou nas nossas mãos para serem restaurados. De vez em quando nós temos que voltar, conferir, mentorear. Trabalho de discipulado é longo, às vezes há que se voltar atrás, às vezes tem que voltar para não perder a cria no meio do caminho. Precisamos ir até o fim. O apóstolo Paulo ia nas viagens missionárias implantando igreja, evangelizando pessoas, e na outra viagem missionária que ele fazia, ele dizia assim: agora nós vamos confirmando se tudo aquele pessoal que se converteu na viagem anterior continua firme. Vamos confirmando. Jesus, em João capítulo 13, versículo 1, ele ministra a Páscoa, a última ceia com os discípulos, mas um texto, aqui há uma expressão que é impactante para mim. O texto diz assim, capítulo 13, versículo 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita comigo: amou-os até o fim. A pergunta é: até que ponto a gente tem amado as pessoas? Às vezes eu me cobro nisso. A gente ama um pouco e depois diz assim: agora Deus que faça o resto, eu vou atrás de outro. Não, amou-os até o fim. Quero convidá-lo a ficar em pé na presença de Deus. Uma igreja acolhedora, com ministérios acolhedores, tem filosofias e práticas atreladas. Um homem comentarista bíblico chamado Kenneth Bailey, citando um outro escritor, ele diz: os salteadores ferem o homem mediante a violência. O sacerdote e o levita ferem mediante a negligência. E a igreja, ao longo da caminhada, tem que cuidar dos feridos e não ferir mais ainda por negligência. Então, nós precisamos uns ficar atentos aos outros. Nós temos problemas sérios na vida da igreja. Vamos uns ser suportes para os outros. Tem irmãos na luta muito intensa, orando por filhos para que Deus livre das drogas. Vamos ajudar, ombrear. Tem irmãos que estão tendo lutas com depressões, angústias, doenças da alma. Vamos ser o suporte, ligar, conversar, marca uma visita. Não precisa ser uma visita formal, sabe? Só de chegar no portão e conversar um pouquinho e dar um abraço é cura para essas vidas. Tem irmãos enfrentando dilemas no casamento e precisando de cuidados, de oração. A pergunta que eu quero fazer hoje, e quero que você faça, é a seguinte: em que no meu ministério eu posso ser alguém acolhedor? Em que na minha vida pessoal posso ser acolhedor? Na área que eu trabalho na vida da igreja, de que forma posso fazer com que meu trabalho seja um trabalho de acolhida? Talvez existam algumas respostas aqui. Amizade com uma pessoa nova que está vindo para a igreja. Faça isso, né? Tem gente nova vindo para a igreja, então faça amizade. Faça com um, com dois, o outro vem e faz com mais dois. Quando vem, estão entrosados. Ou então ensinar mais 2 ou 3 irmãos a trabalhar com você. Trabalhar na mídia, trabalhar no som, trabalhar no culto infantil, outras tantas áreas que estão carentes. Incluir uma nova
pessoa na minha gama de atividades da igreja, trazer alguém para os cursos da igreja. O cara está precisando de sarar o casamento, entra em contato com os coordenadores do curso Aliança, sabe? Faz aquela rede, um indica para o outro, diz, olha, eu ajudo aqui, vou cuidando aqui, mas você vai ali também, ministra o curso para ele, eu fico aqui intercedendo, eu ajudo naquilo que precisar. Vamos prestar atenção em pessoas novas que vêm para a igreja, para as congregações, que às vezes são pessoas que estão ficando isoladas, solitárias, e por vezes vêm e saem, no mínimo, ou no máximo, recebendo um aperto de mão, não, vamos perguntar, de onde vem, qual o seu nome, que bom que você veio, né? Volta domingo que vem, volta quarta-feira que vem. Ou mais ainda, podemos localizar lá fora da igreja, entre pessoas não crentes, pessoas que estão feridas nas estradas da vida, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão um longo tempo de desemprego, pessoas que nós podemos chegar lá e ser igreja acolhedora, bom samaritano. E tudo isso é prática. Jesus não ensina nenhuma teoria sobre isso. Ele simplesmente termina dizendo, vai e procede de igual modo. Vai e faça desse jeito. Pronto. Não existe uma escola ou um seminário para formar gente que ama. Isso é atitude. Amém?